E há uma expectativa muito grande em relação à PEC emergencial, que deve ser votada com urgência na Câmara nesta semana, inclusive para liberar o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, que deve ser pago desta vez em 4 meses, em 4 parcelas. E nós vamos falar sobre isso agora com Danilo Cabral, que é deputado federal pelo PSB e líder do PSB na Câmara. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, deputado, nós tivemos muita expectativa na semana passada, inclusive reflexos aí no movimento mercado, quanto à possibilidade de alterações no texto da PEC. Como é que o senhor vê a tramitação agora na Câmara? Se há condição mesmo de concluir o processo na quarta-feira e sem alterações? Essa é a grande preocupação. Olha, a principal preocupação é a gente garantir a renovação do auxílio. É esse o esforço que eu acho que todo o Congresso Nacional está fazendo. Nós temos, desde o final de janeiro, quase 70 milhões de brasileiros que estavam garantindo a sua dignidade a partir da percepção do auxílio emergencial. E essa é a pauta mais importante e mais estratégica, que tudo está sendo discutido na casa. Qual é a preocupação hoje na Câmara dos Deputados? Como, de certa forma, foi a mesma preocupação que esteve presente também no debate do Senado. É a gente também procurar aprimorar esse auxílio emergencial. O fato é que a proposta que foi encaminhada pelo governo, ela é aquém daquilo que, de fato, é a expectativa das pessoas. Nós tínhamos até o final de janeiro um auxílio emergencial sendo pago. Quando ele foi concebido lá atrás, ainda exatamente há um ano atrás, o governo também mandou uma proposta aquém, e como é o Congresso Nacional naquele momento, melhorar a proposta. Relembrando que, no primeiro momento, o governo encaminhou uma proposta de um auxílio emergencial de R$200, e foi o Congresso Nacional quem não só ampliou o universo de beneficiários, como também aumentou o seu valor. Eu acho que o desafio que está posto agora é semelhante ao de um ano atrás, até porque nós estamos vivenciando um momento até mais duro da pandemia. Não justifica, nesse momento de recrudescimento, inclusive, da pandemia, com a nova cepa que está aí circulando pelo Brasil, com quase 265 mil vítimas, ou mais do que isso, né, que nós tivemos já do Covid, com a elevação da média móvel de mortes, né, que chegou aí a quase 1.500 mortes por dia, a gente agora ofertar uma proteção social menor do que aquela que foi feita há um ano atrás. Então, não cabe só os R$250, como está sendo proposto pelo ministro Paulo Guedes, ou 375, né, para chefes de famílias, mulheres. O que nós estamos propondo é que o valor seja restabelecido, o valor de R$600, que é o que foi efetivamente pago lá atrás. Isso é muito importante, não só do ponto de vista da proteção social, de garantir a população em situação de vulnerabilidade, que ela se amplia, e a gente vai ter que, inclusive, intensificar o isolamento, ou seja, isso pode levar até consequências do ponto de vista da atividade econômica também. É por isso que o auxílio é importante. Ele protege socialmente e ele também aquece a economia com a circulação desses recursos, enfim, todo o comércio. Então, o desafio que está posto nesse momento no Congresso Nacional, na Câmara agora, é a gente aperfeiçoar com um senso de urgência. Quando a gente fala em aperfeiçoar, porque muitas vezes fica aquela escolha de Sofia, ou aprova ou mexe, e aí você vai ter que fazer o projeto retornar ao Senado para poder fazer algum tipo de ajuste. Eu acho que, com o senso de urgência que está presente no Congresso Nacional, é possível você fazer um ajuste e o Senado também se manifestar para que a gente melhore, de fato, esse valor do auxílio emergencial. O relator ficou de apresentar o seu relatório até amanhã. Nesse momento, o conjunto dos partidos estão apresentando suas emendas. O PSB tem emendas apresentadas também para serem discutidas. Uma delas restabelece justamente esse valor de R$600. Outra emenda importante que nós também estamos discutindo com o conjunto da oposição é desvincular, nesse momento, o debate que está posto aí com um conjunto de condicionantes que não há por que estar presente nesse momento. Quando a gente fala isso, nós não estamos aqui absolutamente dizer que nós não queremos discutir todo esse conjunto de ajuste fiscal que é necessário ser feito, até em função daquilo que vai ser necessário para frente, para que o Brasil volte a equilibrar suas contas públicas. Mas a urgência, o senso de urgência, aponta nesse momento exclusivamente para o debate do auxílio emergencial. Agora, deputado, quando você coloca outros ingredientes desse debate, termina que você pode retardar também essa discussão. Então, essas duas discussões são as discussões que eu considero que serão centrais
para que a gente possa deliberar isso na Câmara dos Deputados até quinta-feira. Agora, deputada, a grande preocupação, aliás, duas grandes preocupações que se tinha do ponto de vista de andamento da economia era, primeiro, que o auxílio emergencial voltasse aos R$ 600, pelo custo que isso tem no orçamento, como ficou comprovado no ano passado, e depois sem uma contrapartida, contrariando responsabilidade fiscal, teto de gastos e tudo mais. Nós tivemos um alívio no comportamento do mercado, que foi até momentâneo, né, não conseguiu consolidar o movimento efetivamente melhor do dólar, quando foi aprovado o projeto no Senado, limitando os gastos deste ano a 44 bilhões de reais, o que daria os R$ 250 na média, porque o ministro Paulo Guedes falou de 175, aí dependendo de ter família ou não, uma mulher com filhos, pode ir de 175 a R$ 375, não é? Então, por essa limitação e por respeitar a responsabilidade fiscal é que se teve uma acomodação. É claro que tem importância do ponto de vista social, mas a gente vê que quando há uma preocupação maior, o Brasil perde investimentos, dólar fica pressionado, o dólar mais alto está jogando tudo para cima da inflação. Inflação deve levar à alta dos juros, a gente tem outras consequências. E eu queria acrescentar mais uma questão em relação aos R$ 600, é só para a gente colocar em discussão mesmo, que esses R$ 600 do ano passado, eles reduziram a desigualdade social, eles levaram uma recuperação da renda no momento em que a economia estava numa recessão. Então, o que se chegou à conclusão depois é que, do ponto de vista aí de andamento da economia, os R$ 600 ele foi, de certa maneira, exagerado. Não é pelas condições normais da economia brasileira. Não se tem uma recuperação de renda no momento seria um socorro financeiro e não uma estratégia para recuperação de renda. Como é que o senhor vê essa possibilidade de consequências negativas caso se volte com R$ 600? Olha, primeiro que, de fato, nós estamos falando de um socorro financeiro, tanto é que o nome se chama auxílio emergencial. Não fosse isso, a gente estaria discutindo aqui renda básica permanente, que é esse outro debate que nós precisamos fazer, né, que muitos países desenvolvidos, inclusive, já estão fazendo, né, para que a gente possa garantir equidade na sociedade. O debate atualmente é auxílio emergencial em função, ainda assim, em que pese formalmente não está declarado nesse momento, de estarmos vivenciando um estado de calamidade. Todas as prerrogativas que levaram à decretação do estado de calamidade lá atrás, em março, até o final do ano passado, se aprofundaram. Como a gente e vocês noticiam, estão vendo aí, nós estamos vivendo a maior crise sanitária da nossa história. 265.411 mortes, uma média de 1.500 mortes quase por dia. 17 capitais do Brasil estão sem leitos de UTI. As pessoas não sabem para onde se dirigir. Uma economia totalmente colapsada. Então, esse é um estado, de fato, de calamidade. E é nessa condição que nós temos que discutir. E R$ 600, com todo respeito à sua opinião, mas para quem paga um bujão de gás R$ 100, como a gente viu agora que chegou o preço do bujão de gás, quem viu hoje, mais uma vez, o combustível aumentar, não é um valor absolutamente que dê dignidade a ninguém. Não, Esse é um valor que a gente precisa garantir minimamente proteção social. E quando eu falo em garantir proteção social, é também ajudar a economia. Os mesmos indicadores que você colocou aí também tiveram reflexo na economia. Os estudos apontam que perto de 2% do PIB foram reflexo do auxílio emergencial. Você vai para a região Nordeste, isso chega a 6, 7% de impacto na economia, porque um cidadão lá do sertão de Pernambuco, eu sou de Pernambuco, né, que recebe R$ 600, ele não guarda esse dinheiro na poupança, não. Ele vai pagar conta na rua, ele vai comprar na feira, ele vai gastar e pagar o que ele deve na farmácia, ele vai no comércio. Então, isso gira a economia. Esse é a lógica que nós devemos tratar esse assunto neste momento. E neste momento, tratando isso, a gente tem que tratar isso também como uma exceção fiscal. Da mesma forma que o orçamento da guerra lá atrás representou uma exceção fiscal, a proteção social nesse momento também deve ser enquadrada como uma exceção fiscal. Agora, deputado, é maior que o Bolsa Família. Inclusive, discutir, como vai ser paga essa conta. O nosso partido, o PSB, também apresenta, porque não é só você dizer o que é que precisa ser feito do ponto de vista da proteção. Você tem que dizer de onde vai sair dinheiro para pagar isso também, que eu acho que essa é uma preocupação. Né? O investidor que está olhando o Brasil e que está fugindo do país, ele está fugindo basicamente por uma ausência de confiança no Brasil e a partir, sobretudo, daquele que comanda o Brasil pelo comportamento errático do presidente Bolsonaro. Mas o fato é que a gente tem que apontar um caminho, uma opção política para financiar essa conta. E qual é a opção política que nós
indicamos para pagar a conta da proteção social. É a mesma opção que está sendo apresentada pelo Fundo Monetário Internacional. Se você pegar relatórios recentes que saiu há pouco mais de 60 dias do FMI, né, que o FMI é o grande, enfim, instrumento de regulação do mercado, internacional, ele orientou que nós deveríamos, como muitos outros países do mundo, elevar a taxação daqueles que ganham muito e pagam poucos impostos no Brasil, como uma medida, nesse momento, para proteger só os que estão em situação de vulnerabilidade. Nós queremos até fazer um debate mais longo disso. Um dispositivo que está na Constituição desde 1988, que prevê a regulamentação e a taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, que chegou a ser aplicado e já deixou de ser aplicado no Brasil, e que seria, segundo o FMI, seria o melhor instrumento para proteger e financiar as políticas de proteção social do nosso país. Então, é esse debate que nós queremos fazer. Essa discussão, infelizmente, na forma como ela está sendo tocada, ela, neste momento, que nós defendemos é que a gente foque exclusivamente na proteção social. Denise, imagine que desde janeiro, 30 de janeiro, quase 70 milhões de brasileiros não têm R$ 1 para botar um prato de comida dentro de casa. É essa a realidade que nós devemos focar neste momento. São 3 assuntos que devem ser foco da pauta do Congresso Nacional. É auxílio emergencial, é vacina, porque só a vacina que vai restabelecer minimamente a normalidade na vida das pessoas e na economia do nosso país, como disse, inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes, reconheceu o ministro Paulo Guedes que era importante o processo de vacinação, diferentemente do que o presidente aponta. E o terceiro ponto é financiamento de UTIs. Esse é o debate que nós precisamos fazer nesse momento, esses 3 pontos. O que o país precisar para fazer disso, neste momento, tem que colocar recursos para fazer isso. A parte do equilíbrio fiscal que está na PEC não deveria estar sendo debatida agora. Nós queremos discutir todas estas condicionantes que estão postas, mas não nesse momento, junto com o auxílio emergencial. Deputado, vamos deixar claro que eu não sou contra o auxílio emergencial de modo algum, só queria questionar o valor e essa contrapartida que se teria e a rapidez com que tudo isso ia ser tratado para não ter uma repercussão negativa maior do ponto de vista de estabilidade de mercado, de inflação e todas as consequências que a gente sabe que é o que acontece na prática. Era só desse ponto de vista que eu estava colocando. Agora, tem alguma forma de se obstruir a discussão em função dessa divergência? Porque eu sei que outros partidos também defendem. Eu queria rapidamente saber se há condição de se colocar essa pauta mesmo nas discussões. Olha, nós vamos fazê-la. Existe um desafio regimental, né, como é a alteração da Constituição. Para você propor as alterações, você tem que ter, no mínimo, um apoiamento de 171 parlamentares. Isso tem que ser apresentado até o início da discussão amanhã. E a gente está vivendo esse sistema virtual que não ajuda você, inclusive, a fazer o corpo a corpo para conseguir as 171 assinaturas. A oposição tem uma reunião agora à tarde para a gente discutir, inclusive, essa estratégia, e nós queremos fazer esse debate, né? Se não for a partir de modificação de conteúdo, porque é o que necessita as 171 assinaturas de apoiamento, através de requerimentos de destaques de supressão, ou seja, esse você não precisa dos 171 assinaturas de apoiamento, você pode fazer a partir da apresentação do destaque, você pode tirar partes do texto, e temos destaques também que podem levar para esse encaminhamento. Por exemplo, nós estamos apresentando um destaque que suprime aquele que estabelece o limite de 44 bilhões para o financiamento deste auxílio emergencial. Toda essa conta que fala assim, 250 a 375 reais para homens e mulheres, daria no horizonte de 4 meses de pagamento do auxílio perto de 44 bilhões. Se você suprimir isso, você pode ter uma margem maior para poder buscar um valor até melhor. Então, nós vamos usar todos os instrumentos regimentais para melhorar o texto e, sobretudo, garantir uma melhor proteção social do nosso país. Perfeito, nós ouvimos o Danilo Cabral, que é deputado federal pelo PSB e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os seus ouvintes.